queria fazer vamos dizer assim, um encerramento dessas videoaulas sem me furtar da figura do Brás Cubas, sem me furtar do liberalismo e conservadorismo, e vou tentar, do liberalismo e do Partido Conservador, eu vou tentar pegar alguns trechos de Brás Cubas para a gente vamos dizer assim, finalizar o nosso debate sobre memórias póstumas, né? Não é só sobre Brás Cubas, mas é sobre Brás Cubas com o Quincas Borba, é aquele que eu tentava evitar. Eu queria destacar, né, o primeiro trecho que eu gostaria de destacar é de um capítulo chamado Oblivion, Esquecimento, né, para que a gente não fuja muito do tema. Eu queria destacar exatamente quando ele vai dizer que mais ou menos nesse período está fazendo 50 anos, logo se ele nasceu em 1905, ele tem mais 50 anos, estaríamos em 1955. E de fato ele vai narrar o período histórico desse período, né, sobre o comando do Marquês de Paraná, né, o Carneiro Leão. Ele vai dizer: vai em Versaletes esse nome, Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno. Conviva da última hora, mas certo. Sabe-se a dama que luziu na aurora do atual reinado. E, mais dolorosamente, a que ostentou suas graças em flor sobre o Ministério Paraná. Né? Ele está falando de Vigília, né? Quando Vigília realiza os seus 50 anos nesse período. O que é assim um pouco de mistura do que é histórico com o que é narrativa, com o que é literatura, é que o Marquês do Paraná ele também vai a uma província do norte, né, para resolver conflitos liberais na província do norte. Ele vai para Pernambuco e lá até hoje tem muitas coisas que se chamam Carneiro Leão em virtude do Marquês, né, e da sua gestão frente à província de Pernambuco. Só que ao retornar, né, para o Império e assumir o posto mais alto no Ministério, de certa forma ele começa a ferir alguns interesses específicos, mesmo dentro do Partido Conservador. Né? A gente vai ver que é um gabinete assim, aí sim, naquela velha expressão, não há nada mais Saquarema que um Luzia, não há nada mais Luzia que um Saquarema. Né? Todas as grandes propostas assim, do Marquês do Paraná vão ser propostas muito típicas do Partido Liberal, embora ele seja do Partido Conservador. Né? Desenvolvimento das ferrovias, eliminar o tráfico, né? Tentativa de reduzir a escravidão, enfim, são medidas muito mais próximas das temáticas defendidas pelo Partido Liberal do que necessariamente das temáticas defendidas pelo Partido Conservador. Né? O que causa esse conflito do Marquês, e o Marquês morre. Então, às vezes eu penso que o Machado está brincando um pouco, é um pouco do Carneiro Leão, né? Lobo, né? Então Carneiro Leão, Lobo um pouco de um trocadilho, né, do Machado com esses personagens. E na minha mente ainda evoca o Ottoni como sendo assim uma certa relação com Quincas Borba. Então para mim ainda fica mais como eu não consigo
fazer essa relação total. Vejam, lembrem, o Carneiro Leão, né, ele vai ser candidato por Pernambuco. Ele vai ser presidente da província de Pernambuco, mas ele é eleito também por Minas Gerais. Então ele é a oposição do Ottoni. Né? O Ottoni muito mais próximo desses desenvolvimentistas como o Visconde de Mauá, por exemplo, como ele próprio Ottoni, criando companhia de transporte, porque o transporte era a modernização, era a locomotiva, ou era o barco a vapor, enfim, era a possibilidade de você transformar ou inserir o Brasil imperial na modernidade, né? Aproximando esses rincões provinciais, né? No caso de Ottoni, aproximando aquilo que ele chamaria da província da Estrela, né? Por conta também do simbolismo maçônico, na província da Estrela, criando a província da Estrela, aproximando essa província do norte de Minas Gerais do resto do mundo, né? Ou minimamente das cortes do Rio de Janeiro. E aí veja, nós estamos mais ou menos nesse período de final da gestão, né, do Marquês do Paraná. Né? O Marquês do Paraná vai até 56, mais ou menos, quando falece. É certamente, na época, o homem mais forte do Império, porque, embora um conservador lutado contra revoltas liberais, ele tinha ideias liberais, então ele conseguia, de certa forma, ao mesmo tempo que agariar parte do Partido Liberal, ele também agariava certos conflitos no Partido Conservador. E aí o episódio de Cubas na Câmara, ele vai passar um pouquinho disso, né? Desse conflito das ideias, né? Que flutuavam nesse Brasil imperial na sua narrativa. Né? Ele vai dizer assim, eu estou passando agora com outro capítulo chamado A Barretina, né? Quando ele vai discutir a redução do chapéu, não era uma coisa importante. Ele vai dizer, repetia energicamente tal interpretação que não era só errônea, mas caluniosa. À vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete, ou seja, ele defendia, de certa forma, as ideias conservadoras. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou um político, disse ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal. Sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, que esse comedimento de louvor, que tão bem fica um grande filósofo, depois tomou o assunto à sua conta. E impugnou a Barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. E aí, dito isso, eu vou fazer o inverso, vou ler a parte de cima disso que eu li agora. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição. Entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança, ou seja, tanto liberais quanto conservadores começaram a desconfiar do Brás Cubas.
né? Assim, ele pega o espírito do tempo e transforma um pouco na picardia do seu personagem, né? Essa confusão entre ideias liberais e ideias conservadoras. O último trecho é novamente a ideia de se criar um jornal e esse jornal fazer oposição a todos, sejam conservadores, sejam liberais, né? É quando ele perde a sua cadeira na Câmara. Ele fica muito triste porque perdeu a sua cadeira na Câmara e aí ele vai dizer: eu vou até... Para distrair-me, convidou-me a sair. Saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate. Se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda essa igrejinha. Aí ele responde: magnífica ideia, vou fundar um jornal. Vou escachá-los, vou lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é lutar. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com a briga de cães, fato que os olhos de um homem vulgar não teriam valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra. E não deixou de chamar a minha atenção para as circunstâncias de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam com o furor dos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço e parecia em êxtase. Que belo que isso é, dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão e só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto contivesse a alegria segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo. Relembrou o objeto da luta. Concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo é mais grandioso. As criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos. Uma coisa assim, só Machado eu acho que consegue sair, né, de uma perspectiva histórica, né, de apresentar um quadro histórico de uma disputa entre liberais e conservadores, e que muitas vezes era uma disputa desse osso sem carne. E aí, como uma disputa interior, e essa disputa entre os dois cachorros, ele não precisa falar isso, né? Mas está, de certa forma, apresentando um pouco dessa coisa que foi o período imperial, né? Um pouco de uma disputa sem
sem uma ideologia muito bem definida, muito bem sedimentada, né? Sem uma ideologia muito consistente, né? Aquilo que levou Roberto a falar das ideias fora do lugar. No fundo, essa luta era apenas para a manutenção dos interesses políticos específicos, dos gracejos que aquela sociedade poderia permitir, das trocas, dos favores, de participar da nobreza, inclusive que levou o nosso personagem, o Brás Cubas, a perder o seu... Talvez não a perdesse o grande amor da sua vida, a Vigília, mas de viver com a Vigília um romance muitas vezes escondido, muitas vezes não, durante todo o tempo escondido, porque de certa forma a Vigília optou pelas possibilidades que poderiam ser gestada a ideia de ser uma marquesa. É tão chato terminar sem poder fazer ciência nesse sentido, né? Sem poder comprovar que Carneiro Leão é o Lobo Neve, sem poder comprovar que Quincas pode ser o Teófilo Otoni, mas fica salutar essa ideia de como assim, a realidade, né, a história, de certa forma influenciou inclusive a confecção desses personagens, né, do que foram esses personagens. É muito instigante como está muito relacionado. É isso. Foi uma tentativa de ler com vocês esse livro. Eu acho que a gente ficou devendo mais análises, mas eu acho que essas análises que nós fizemos permitem a vocês terem no mínimo, instigar vocês a lerem o Machado e lerem o Machado de uma outra perspectiva. É isso, eu espero agora o trabalho de vocês para que a gente consiga encerrar esse curso de extensão. Forte abraço.